Pode isso, produção? Um podcast para tirar suas ideias do papel. Apresentado por Dani de Donato. Acaba de estrear nos streamings o longa Socialmente. Ele tem um roteiro extremamente atual, um elenco invejável e uma produção totalmente independente realizada com recursos próprios. Hoje a gente conversa com o diretor e roteirista desse filme impactante, Leandro De Rico. Leandro, seja bem-vindo ao podcast Pode Isso Produção. Eu fiz uma pequena E introdução, finalmente. Fiz uma pequena introdução sobre você. Mas eu queria que você se apresentasse. Queria saber quem é Leandro, primeiro de tudo. Quem é Leandro, produtor independente? Me conte. Quem é você, artista, múltiplo e tudo que você faz? Bom, obrigado por me convidar, Dani. Tô feliz de estar aqui com você. A gente é muito parecido nas nossas trajetórias, né? Acho que no cerne de tudo, no coração de tudo, nós somos atores, né? Você é atriz, eu sou ator, e eu acho que essa é a força motriz primeira. E a partir disso, não sei se isso é moderno, se a gente está reagindo aos dias de hoje, não sei o definir o porquê, mas atualmente nós somos múltiplos, né? Então eu fui atrás de outros, além de ter me formado como ator e exercer a profissão, eu fui atrás de outras expertises mais relacionadas ao marketing, também com funções por trás das câmeras, de bastidores e de produção, enfim, tudo para viabilizar os projetos, né? Os nossos sonhos. Então, bacana. Você é ator e o que mais você faz? Bom, eu sou ator, eu sou roteirista de teatro e de cinema, sou diretor e, puxa vida, eu tenho uma produtora que eu atendo muito o mercado corporativo e também produzo conteúdo. Então, o meu cotidiano é muito maluco. Eu vou me revezando em funções desde do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É muito divertido, são ondas e as coisas vão virando. Então, eu sou um pouco de todas essas coisas e, ao mesmo tempo, todas elas juntas, ao mesmo tempo, acontecendo, assim, sabe? Bom, convidei Leandro para conversar aqui, porque fui assistir ao filme Socialmente, de Leandro De Rico, e fiquei com ele muito na cabeça, assim, levei um tempo para conseguir, sabe aquele filme que fica, e você fica lembrando e vai encaixando as coisas, assim, eu gosto muito disso, assim, acho que tem sempre uma profundidade quando você demora para digerir alguma coisa. E aí tem várias histórias, assim, falando sobre tudo isso, tem várias questões dentro desse projeto, mas primeiro eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do que é o Socialmente. O Socialmente é um filme que nasceu lá em 2017, o início de pesquisa dele. Eu fiquei aí um ano e pouquinho pesquisando até juntar material suficiente para desenvolver esse roteiro. E ele tem histórias muito malucas até chegar o momento presente que a gente finalmente estreou em diversas plataformas, como na Loki, na iTunes, Now, Vivo TV. Até chegar a este momento, a gente passou por coisas muito malucas e muito incríveis. Se você quiser, eu posso contar todas elas. São peripécias, são coisas malucas. Eu queria que você contasse, esse é um filme totalmente independente, feito com recursos próprios, isso é muito interessante, muito difícil. Aí, o que eu queria que você contasse? Primeiro, eu queria que você contasse um pouco da sinopse do que é o projeto em si, do que é a história em si. E depois, queria que você me contasse por que você decidiu fazer independente este projeto. Boa, vamos começar pela sinopse, então. Ele conta a história de um rapaz chamado Léo, que ele não mede esforços para conseguir... Ele é ator, né?
E ele não mede esforços para conseguir alcançar os seus objetivos. Ele, a princípio, é um ator de teatro, que é muito estudioso, muito talentoso, e quando ele se vê estagnado dentro da carreira, não conseguindo evoluir, ele resolve arquitetar planos em que ele faça a sociedade, os amigos ao redor, o mercado, enxergá-lo como um ator muito requisitado, famoso, muito acessado, com um currículo internacional. Ele começa a criar mentiras sobre a própria carreira, e essas mentiras vão saindo do controle até o momento que, eu não quero dar spoilers, mas ele vai aos limites, né? Ele conta essas mentiras através do Instagram. É lá o ambiente em que ele fakeia, nem sei se existe esse verbo, mas ele fakeia para a sociedade essas situações. Então, ele faz manipulações no Photoshop, ele invade lugares, ele simula situações para conseguir se dizer um ator que... É engraçado, né? Porque o dilema é, ele sempre foi um bom ator, sempre foi estudioso, mas a nossa grande brincadeira é que, às vezes, não importa o que se fale de você. Aliás, o contrário, importa o que falem de você e não exatamente o que exatamente você é, né? A gente partiu desse grande dilema, né? O que é mais importante, ser ou a imagem? Infelizmente, a gente está numa época da imagem. Se você puder dar uma opinião, eu acho que é uma época da imagem. E aí, bom, essa é a sinopse do projeto. Você tinha várias possibilidades aí de fazer que todos os caminhos que a gente já conhece para captar grana para fazer isso ou para vender, enfim. E aí você acabou fazendo independente. Por que que você escolheu fazer independente? Então, foram 2 motivos. Um, por paixão do cenário independente, e o outro por uma necessidade. Então, só contando um pouquinho da história, do como que a gente chegou neste ponto, como eu te disse, eu escrevi lá em 2017, que eu comecei pesquisas, né? Eu cheguei a fazer diversas peripécias aí que o próprio Léo, a personagem principal, faz. Eu comecei a brincar com as pessoas ao meu redor, falando, gente, peguei um trabalho tal, para saber a maneira que eles reagiam a mim, e eu comecei a notar que, de fato, os olhares mudavam levemente. Eu comecei a perceber a influência nas pessoas sobre, enfim, sobre a maneira que eu estava interagindo com elas, né? E aí eu fui amadurecendo esse discurso para construir esse roteiro. Quando ele finalmente ficou pronto, em paralelo a gente tinha acabado de fazer um outro curta chamado Fisherman. Esse curta caiu na mão de um diretor e produtor de cinema famoso aí que mora atualmente em São Paulo, e ele ficou encantado pelo Fisherman, a princípio, pelo curta, me convidou para ir na casa dele e falou assim, quero distribuir seu curta aqui, que curta legal, curta maravilhoso, quero distribuir para todo mundo. Eu falei, poxa, que bacana. Aí eu empolgado lá, né? Você já chega na casa do cara, o cara super rico, você vê aqueles discos de ouro na parede, que ele também faz trilha. Fala, nossa, que coisa impressionante, olha a imagem aí de novo, né? Que eu mencionei, a imagem diz muito. E eu falei, nossa, esse cara aqui é muito foda, que coisa incrível. E aí ele falou assim, você tem mais algum outro roteiro, etc? Eu falei assim, bom, eu estou pesquisando um roteiro de um longa, ele está pronto. Cheguei aqui num primeiro tratamento, ele falou, pô, me conta aí o plot. Na hora que eu contei, ele falou, nossa, poxa, eu quero fazer esse projeto aí, que projeto legal. Eu falei, pô, olha, eu escrevi para mim e para os meus amigos. Você não gostaria de dirigir? Ele falou, nossa, que coisa, claro, fechado. Dani, em uma semana a gente estava no escritório de uma grande produtora e distribuidora de cinema aí, o escritório fica em Alphaville, estava eu, esse senhor e o presidente dessa distribuidora. A gente contou lá, a gente falou mais sobre o Palmeiras,
que ele era palmeirense também, ficamos falando sobre o Palmeiras, aí em determinado momento ele falou assim, me conta aí a história desse filme aí de vocês. Não deu 2 minutos da gente contando o plot, ele falou, pode parar, esse filme vai ser um sucesso, eu tenho 2,5 milhões aqui para vocês fazerem o filme. Eu falei, Dani, fui para casa aquele dia, falei, meu Deus do céu, minha carreira aconteceu, eu estava no elenco, meus amigos estavam no elenco, o filme eu que tinha escrito. Falei, nossa, pronto, uma verba legal, não é um grande orçamento, mas que a gente sabe para cinema, né? Mas o suficiente para fazer com estrutura, uma coisa legal e etc. E a partir deste momento, eu comecei a ver, eu não vou entrar em detalhes, mas o que era o cara mais legal do mundo começou a se tornar o maior pesadelo do mundo. Ele começou a minar e tirar todas as pessoas que eu tinha indicado, por mais que elas fizessem um grande trabalho, e colocavam uns atores famosos no lugar, com muitos seguidores, colocou blogueiro, colocou, enfim, o que a gente já conhece. E aí, de repente, eu olhei em volta, eu estava praticamente sozinho. Eu ia dirigindo para lá, assim, para as produções, a gente ficou 3 meses trabalhando no filme, né? Até eu sair. Eu ia para lá, olhava para o céu, assim, e falava assim, meu Deus do céu, eu estou realizando meu sonho, por que eu estou tão triste? O que está acontecendo? E foi muito louco, Dani. Acho que é até legal eu falar essa parte é muito importante. Ele lá no começo, no auge da euforia, ele deu um pseudo-contratinho para eu assinar. E aí, em teatro, é muito comum você ter esse termo de representatividade, né? Você fala assim, pô, produtor X, você vai vender para o PROAC? Legal, eu autorizo o produtor X em meu nome a vender para o PROAC, para a Rouanet, para captação de recursos e por aí vai. Eu pensei que era mais ou menos a mesma coisa o termo que ele me pediu para assinar. E aí eu olhei e falei assim, tá, claro, nós é parceiro, tamo junto. Pei, assinei. A partir deste momento, minha vida se tornou um inferno, porque, teoricamente, o meu roteiro passava para a mão dele, mas não estava claro, assim, sabe? Era um documento bem escuso, assim, sabe? E, em determinado momento, a Ancine deferiu, porque estava cheio de erros, este contrato, e voltou. No que voltou, tinha que assinar de novo, eu já vi que a coisa não estava legal. Ele chegou para mim de novo e falou assim, meu protagonista, meu garotão, vamos ter que assinar de novo aqui, porque senão o filme não anda. Aí eu só falei assim, claro, eu assino, mas eu posso só mostrar para minha gente? Eu só falei isso. Aí foi o suficiente para ele explodir com tudo para cima de mim. Porra, nós é amigo, caralho, você tá desconfiando? Eu falei, mas é só ler. Eu nem desconfiei de nada, Dani. Eu falei, só ler. E aí, em seguida, eu fiquei assustado. Ele me ligou no dia seguinte e já tinha dito que ia rodar o filme. Falou, é assim mesmo. Foi uma coisa que eu nunca pensei que poderia acontecer na minha vida. Ele ligou no dia seguinte e falou assim, é meu. Já Problema fui. seu, já tem outro ator aí. Exatamente, colocou um global no meu lugar. Ele fez o elenco dos sonhos que ele queria. E ele falou, já fui na Ancine. Ele mudou o nome das personagens, mudou algumas características. Ele falou, processa aí, tá de boa. E aí eu fui procurar um escritório de direito e de direitos autorais, né? Procurei um bom escritório e lá eu descobri que a advogada analisou todas as trocas de e-mail, trocas de WhatsApp, todo o caso em si. Ela falou, Leandro, é óbvio que é uma cópia descarada, tem provas de contato, tem tudo, mas é o seguinte, ele é muito rico e você vai precisar de muito dinheiro para processá-lo, muitos anos, e como ele mudou o nome do filme, mudou o nome dos personagens, embora o filme seja o mesmo,
talvez o juiz até você perca. E se você perder, você tem que ainda pagar o advogado dele. Então, por mais que tivesse tudo bonitinho, assim, eu fiz tudo bonitinho, sabe, Dani? Assim, Biblioteca Nacional, roteiro registrado, argumento registrado, escaleta registrada, prova de contato, e-mails dele me agradecendo por ter convidado ele a participar do filme. Um monte de testemunhas, infindáveis testemunhas, porque o filme já estava rolando, assim, foram 3 meses de trabalho. Eu descobri que quem tem dinheiro ganha. E aí ele ia me mapeando também. Eu percebi umas perguntas muito estranhas. Tipo, ele falava assim, você tem carro no seu nome? Você tem apartamento? Você tem casa? E eu, bobão, falava, tal. Ia conversar com meu brother, Que meu pergunta. Que parceiro. maluco, né? Pois é, e assim, meu parceirão, né? E aí depois ela foi falando, tá vendo quando ele te pergunta isso? Na verdade, ele estava querendo saber disso, disso, disso e disso. Aí eu fui falando, E eu tô contando essa história, Dani, não no sentido aqui de vilões e vítimas, porque eu acho importante, de repente, para quem estiver nos escutando, porque eu me culpei muito. Porque o culpado fui eu que, na verdade, não tive malícia, não tinha, na época, um entendimento de como as coisas funcionavam. Eu achava que todo mundo era brother, a palavra bastava, que estava todo mundo bem intencionado, e nem sempre é isso que a gente vê no mercado. E hoje em dia, por mais que tenha, você fala assim, pode falar, desculpa, perdão. Mais frequentemente, não, né? Geralmente é o contrário mesmo que a gente vê, né? Exatamente. E aí você passou por tudo isso, e aí você fez o quê? Enfim, você decidiu fazer independente e o seu filme saiu antes, porque seu filme saiu agora em setembro, nos streamings, e o filme do fulano não saiu. Não saiu. E então me conte como que você conseguiu essa proeza. É muito maluco, né? Porque é muito interessante essa história, porque ela se funde muito com a história do personagem, com o roteiro em si. E você me falando da sua volta para casa, com essa dúvida, essa sombra, é muito que o protagonista passa em alguns momentos ali, é bem aquilo mesmo. Eu lembro das cenas, com você contando isso, eu vejo o protagonista vivendo o que você sentiu, né, com uma história que é totalmente intrincada com o roteiro. E aí você, cara, perdeu, não tinha mais o que fazer, o que é muito maluco, né, porque você já estava amparado por todas as questões legais, e enfim, acho ótima a sua história para que a gente entenda também que existem outros caminhos de fazer as coisas erradas ou certo também, para conhecermos burocracia também é importante, não só o lado criativo e técnico. E aí você resolveu fazer. Como que você conseguiu a proeza de fazer isso e de já ter estreado esse filme? Então, é engraçado, Dani, porque o roteiro do Socialmente foi escrito antes de toda essa história acontecer, então foi muito premonitório, muito louco isso, é muito, muito engraçado. A história parece que aconteceu na vida real. A gente brinca que durante o processo do Socialmente foi um filme atrás do filme, né? E depois, quando eu recebi a ligação dele de valeu, obrigado, roubei, já fui da Ancine, troquei todos os nomes, valeu, peguei, e eu fiquei completamente sem chão, né? Eu chorei, fui para minha cama, peguei uma coberta e chorei o dia inteiro, assim. Falei, como eu sou burro, eu fui daqui, né, pro zero. E aí eu tive a sorte de ter grandes amigos e esses amigos serem grandes atores. Essa foi a minha sorte, porque a minha agente tentou me levantar, a advogada falou, mas o roteiro é seu ainda. Ele copiou, mas ele não roubou. Ele copiou, ele ainda é seu, você tem o direito de fazer.
E aí, esses atores sabendo disso, esses amigos sabendo disso, eles chegaram para mim e falaram: Leandro, por que a gente não faz? A gente tem toda a estrutura aqui para a gente poder erguer esse filme. E foi isso que a gente começou a fazer, deu uma injeção de ânimo, de forças que eu não sei de onde vieram, e essa história, por mais que ela seja uma pseudo-tragédia, um pequeno draminha, gerou eu sou até que grata a ela, porque gerou um dos períodos mais lindos da minha vida e que eu descobri uma vertente que eu não quero sair mais dela nunca mais, que a gente começou num processo colaborativo em que eu fiz uma função muito de curador, de coordenador, porque assim a gente teve uma baita diretora de fotografia que foi a Letícia Godoy, que pegou umas lentes maravilhosas, incríveis. A gente foi tendo um monte de coisas incríveis, né? Umas locações maravilhosas com gente maravilhosa. Então o filme, assistindo, ele parece muito mais caro do que ele realmente custou. Assim, se a gente tivesse que locar as lentes que a gente filmou o filme, a gente teria pago uma fortuna. Se a gente tivesse que pagar o cachê dos atores e a equipe por trás das câmeras que esteve envolvida no filme, seria uma outra fortuna. Então, o que a gente fez? Como o filme era de todos, a gente fez um esquema de produção em que todos são sócios. Ad eterno, enquanto o filme rolar, todo mundo tem e é relacionado ao tempo em que cada um depositou por projeto. Então, a equipe técnica que ficou 1 mês e meio nas diárias de filmagem e o ator principal, que também ficou esse mesmo período de tempo, ganha parecido dentro das proporções. Uma participação ganha sempre um proporcional, né? Mas o mais interessante é que somos todos sócios, todo mundo é dono do filme, todo mundo é proponente do filme, e isso do ponto de vista da produção como do ponto de vista artístico. Uma das coisas que eu sempre sonhei, Dani, era, na minha cabeça, com tantas inteligências artísticas dentro de cada projeto, eu achava um desperdício que essas inteligências não fossem escutadas, sabe? É claro que o filme ele tem que ter uma linha muito clara, ele não dá para partir para todos os lados, não é a ideia de todos e bota tudo, um caldeirão e vê o que sai, mas combinar com a equipe, falar assim, é como uma música, né? Falar, gente, vamos tocar uma música aqui em ré menor. Todo mundo afinou os instrumentos, afinamos. Beleza, a partir desse momento, vamos começar a conversar sobre este registro, e foi isso que aconteceu em todas as etapas. Durante os outros tratamentos do roteiro, a gente levava o corte para todos os atores, a gente lia, discutia, debatia. Quando o roteiro ficou afinado, a gente falou assim, vamos rodar. No processo de rodar, a gente falou sobre linguagem, debateu sobre os conceitos por trás do filme. Depois, quando o filme esteve pronto, a gente tivemos infinitos cortes de montagem, né, do processo de finalização. E o filme foi exposto a diversos testes screenings com o elenco e também com pessoas desconhecidas. Então, a gente ia anotando, o que você achou? Ah, tal coisa. O que você achou? Tal coisa. A gente via mais ou menos os argumentos que se repetiam, falar, o começo está um pouco lento, a personagem principal está cativando pouco nos primeiros 15 minutos. Então, a gente foi fazendo todos esses ajustes no corte. E esse é um lugar, Dani, de produção que eu nunca mais quero abandonar na minha vida, porque ele é muito bonito, ele é muito rico, e só quem ganha é o filme, é o material. Então, isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, se você, que eu sabia, já que você tinha feito por uma questão técnica, por uma questão, enfim, de opção naquele momento, você fez de forma independente, mas você encontrou uma forma que eu entendo que você nunca tinha tentado fazer antes, que não foi a forma como você fez o Fisherman, acredito eu, né? E eu ia te perguntar isso, se você pretende fazer novos projetos nesse formato, ou se você quer tentar, enfim,
de outro jeito, outros caminhos, ou se você acha que você encontrou aí uma forma que você gosta de trabalhar. E acredito que é isso, né? Sim. Sim, e por incrível que pareça, a gente teve umas pistas no Fisherman e em um outro projeto que veio antes, que era o Oliver, que foi um espetáculo de teatro muito legal que a gente estreou no MIS, que era muito louco, o público entrava dentro da obra, dentro do cenário, tinha som 3D, era uma experiência sensorial maravilhosa. A gente ficou muitos anos em cartaz com esse espetáculo e de vira e mexe a gente volta, porque ele é muito divertido, assim, ele é muito legal, o Oliver. E no Oliver e no Fisherman, a gente teve essa voz ativa muito grande durante esses projetos. Então eu fui tendo uma pista dessa coisa de escutar a todos, sabe? Curadoria, rigidez, mas escutar a todos. No Fishman, por exemplo, antes da gente rodar esse curta, eu fiz umas normas de conduta para o set. A gente se reuniu mais cedo, todo mundo já tinha os personagens, todo mundo estudou muito, a gente fez algumas leituras de mesa, e antes da gente começar a rodar, todo mundo sentou e a gente combinou as regras do funcionamento do set como se fosse um jogo. Colocamos regrinhas mesmo, ó, proibido pegar no celular enquanto a gente estiver rodando. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Enquanto um estiver em quadro, os outros viram equipe e todo mundo opina. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então, a gente fez foi muito divertido, foi mágico, Dani, foi mágico, porque era a equipe inteira dando energia para aquilo acontecer. E aí, do processo de montagem, também a gente fez isso no Fisherman. E, galera, o que você acha disso? Aí um fala assim, por que a gente não leva a música um pouquinho mais para cá com esse tipo de dinâmica? Putz, funciona! Que coisa mágica! Então, assim, já estava muito dentro de mim, eu só não sabia. E aí, no Socialmente, deflagrou isso de uma potência que, assim, é assim que eu quero trabalhar. Cara, é uma forma de produção independente muito, muito interessante, assim. E é legal você dividir esses detalhes, assim, com a gente de realmente, sei lá, criamos regras e tal, que isso é questões de organização que mudam tudo, porque, digo por experiência própria, eu fiz a minha série, enfim, com vários profissionais que queriam dar a sua cara, tentei dar que fosse um projeto em que as pessoas pudessem colocar a cara delas e a marca delas, enfim, e coisas que eles não teriam oportunidade no mercado em si, gente que é competente, que de repente não tem espaço para fazer uma direção, por exemplo. Mas você esmiuçou isso de uma forma muito específica, assim, muito interessante, e foi bem legal você ter dividido com a gente essas coisas, porque as pessoas podem se basear e criar os métodos delas e as formas delas de produção a partir dessa conversa. E é meio Sem que para isso que a dúvidas. gente conversa. E aí, e esse processo todo de você começar a escrever até agora a estreia foi quanto tempo? Foi desde 2017. E a gente rodou cenas, inclusive esse ano, alguns detalhes finais, mas nós rodamos em 2018, foi rápido até. A pesquisa inicial, embrionária, vai até data um pouquinho até de antes, assim, sabe quando você tem aquela ideia no fundo da cabeça e fala, putz, talvez seja legal, aí você começa a ver uns videozinhos, você começa a ler umas pesquisas, mas ainda de forma super por esporte, guarda lá no fundinho do coração. Aí quando eu decidi, eu falei assim, aí foi em 2017, eu falei assim, nossa, tô com muita coisa aqui, vou mergulhar nessa pesquisa. E aí rodamos em 2018, no meio do ano, e aí o processo de pós que foi muito complicado, porque rodar, por incrível que pareça, é difícil, mas foi a parte mais prazerosa, que a gente, foi uma loucura, mas a gente, que prazer, a gente vai lá e mergulha. Agora, o processo de pós, que é só, sim, som, cor, apurar corte, o Socialmente, ele teve 17 cortes.
Caramba, muita 17 coisa. cortes, muita coisa, que mudaram, assim, substancialmente. Aí tinha um test screening, a gente falava assim, não, o filme não está indo para o lugar certo, não é isso que a gente quer causar, vamos mudar tudo. Tá faltando tal coisa, vamos voltar para rodar? Vamos voltar para rodar. Então a gente fez ainda alguns pequenos ajustes até a gente chegar e falar assim, nossa, é isso. O orçamento que a gente teve para rodar esse filme, ele foi em torno de uns 12 mil reais. Caramba, Entre transporte e catering. caramba. Foi isso que a gente mais ou menos gastou, assim. Teve alguns equipamentos muito específicos que a gente investiu, mas a grande maioria a gente recebeu, assim, emprestado, umas lentes maravilhosas, assim, porque tem toda uma estética dentro do filme, né? Tudo que o filme fica brincando entre os dias de hoje e um footage do passado, então tudo que era passado, a gente quis brincar, como o filme fala de tecnologia, da gente brincar de umas quebras de paradigma, para o filme não ficar muito jovem, pop, meio, vamos falar de internet, sabe? Meio clichê da coisa. A gente pegou umas lentes analógicas muito antigas e adaptou para essas câmeras modernas, para a gente dar um look mais old school em tudo que era passado, e em tudo que era dos tempos de hoje, a gente pegou umas lentes maravilhosas, mais modernas, enfim, com uma outra dinâmica. E todo esse kit de lentes, de iluminação e etc., foi tudo emprestado. Isso é maravilhoso, porque essa parte é muita coisa que é cara, né? Enfim, envolve muita coisa e o orçamento de vocês foi muito baixo e o filme não imprime o orçamento que foi gasto. É incrível. Se a Eu gente acho tivesse que que gastar, enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas o roteiro e os atores fazem o filme inteiro. Enfim, é uma bobagem, né? Claro que você fez o filme para os seus amigos, mas você deu a sorte de ter amigos que são muito bons atores. E eu acho que o resumo de todo o podcast, todo mundo que a gente conversa que se produz independente, para conseguir fazer independente com baixo orçamento, você precisa de pessoas. Você estava rodeado de pessoas incríveis. Eu acho que quem não conhecia, nunca ouviu falar de Socialmente, agora quer assistir, com certeza. por favor, por favor. Eu acho que esse é o grande cerne da questão, viu, Dani? Porque o espectador, o público final, quando você fala assim, eu fiz com 12 mil, o público escuta e fala assim, nossa, que curioso, mas legal, bota para assistir. Não dá para a gente explicar um filme. Um filme se vive, uma série se vive, um espetáculo de teatro se vive. Então, acho que o grande desafio de nós, independentes, é imprimir qualidade dentro dos recursos que a gente tem. O que eu acho que a gente acertou no Socialmente é que ele tem uma linguagem meio quase fitas de família, quase um Big Brother, né? A gente vê um B-roll ali da história da personagem principal, que é um close de intimidade que às vezes um áudio não está contento, fala assim, puta, esse áudio deu uma cagadinha, né? Mas fica dentro da linguagem, né? Você fala, nossa, essa luz estourou ruim, hein? Agora, esse enquadramento não estava tão incrível. A gente fakeou, inclusive, alguns erros, algumas sujeiras, né? Justamente para tentar imprimir essa linguagem. Então, acho que esse é o nosso desafio. Como é que a gente chega... Acho que o mercado de games, Dani, está à frente disso. Você vê produtoras de games independentes, inclusive brasileiros, o mercado de games está super aquecido no Brasil, de produtoras independentes que, assim, agradam de uma maneira e dialogam com os jogadores muito aprofundada. Assim. Eu acho que o mercado de séries e de cinema tem um campo muito vasto a ser explorado, porque eu acredito que há público para isso. E eu acho que envolve também quase uma filosofia de um pensar, né? Eu fico me perguntando assim, por que eu caí nesse lugar? Por que eu opto pelo independente? Por que eu não... eu gosto do dinheiro, claro,
é legal, acho que dá para fazer com dinheiro, dá para se produzir sim, se vier com dinheiro, melhor. Dá para ir em direção a ele é muito bem-vindo. O mainstream, igualmente, que legal o mainstream, mas esse ímpeto dessa produção mais artesanal, eu fico me perguntando por que isso me encanta tanto em relação a uma produção mais mercadológica, numa outra lógica de mercado, em uma coisa mais setorizada, mais Ford, uma linha de produção mais Ford, né? Por que me encanta? Eu acho que é uma filosofia mesmo de se enxergar, Dani. Eu acredito muito nessa coisa do... Eu acho que está ficando um pouco velha essa coisa do diretor Deus, que ele é a figura central que determina, não, eu sei, eu tenho o poder do conhecimento. Eu acho que isso vai morrer, os grandes nomes, né? Os grandes diretores, nome, são mais velhos, né? Os grandes atores, nome, são mais velhos. Eu acho que isso está morrendo, assim, sabe? E eu acho que a nova era, pelo menos assim, espero que seja, é a época da rede, é a época do fortalecimento da rede. E é isso que eu sonho. Se eu vejo um amigo meu, um colega, ator, diretor, produtor, pegando um trabalho muito legal, eu falo, putz, que da hora. Ó, tá no time. Tá no time, tá todo mundo indo junto. A gente sabe que nossa carreira é uma montanha-russa muito louca. Uma hora você vai estar embaixo, você vai assim, meu Deus do céu, não tem trampo esse mês, hein? Caralho, aí seu amiguinho tá lá em cima. Aí depois seu amiguinho tá lá embaixo, você tá lá em cima. Por que a gente precisa passar por essas angústias sozinho, né? Se a gente pode se dar as mãos e falar, vamos todo mundo junto. Porque um fica com um nome legal, aí você já vende o projeto, aí um já se aprofunda. O que imprime na qualidade no Socialmente, justamente a capacidade dos atores de performar, né? De exercer simplesmente o que eles nasceram para fazer. Eles são muito bons, né? E é uma rede, que bom de estar em uma rede em que a gente olha ao redor e fala assim, nossa, os meus amigos são muito bons, precisamos aproveitar isso. Eles são muito bons e ninguém aproveita. O mercado, às vezes, tem alguns atores dentro do filme que são grandes nomes, né? Tem um mercado mainstream, o Gabriel Godoy, o Jonas Oliva, a Júlia Nomati, que você entra no IMDb deles, vai no scrolling até lá embaixo. Mas tem atores ali, Dani, que a gente estava fazendo o IMDb ontem, né? Que a gente inaugurou a página deles ontem. E que tem 20 anos de carreira e são maravilhosos. E você olha dentro do filme e fala, cara, que ator maravilhoso! Cadê esse mercado mainstream que não aproveita? Como que eles estão passando, né? É muito maluco, né, essa reflexão sua, assim, até como ator, inclusive, porque, cara, a gente se pergunta muito, né, eu vejo muita gente boa que você fala, cara, por que essa pessoa não tá mais, né? Você acha que isso também vai de uma questão que eu tenho me perguntado muito, que parece que, enfim, é também a base da Sheila de Charme, que é uma atriz que descobre que para ser atriz ela não pode só atuar. Então, você acha que, inclusive, dentro do Socialmente, né, falando da história em si, falando da nossa vida como atores em si, ou talvez esse aproveitamento que a gente fale desses atores não venha, essa falta desse aproveitamento no mercado não venha de uma falta de conhecimento de uma outra coisa que não é só atuar, que talvez seja um networking, uma venda de si mesmo, uma conexão com pessoas que podem te dar coisas, uma malícia, eu não sei qual nome dá para isso. Você acha que pode ser isso, essa questão? Daniel, eu acho que é muito engraçado os nossos dois projetos, tanto o Sheila quanto o Socialmente, que de uma maneira indireta a gente chega numa conclusão muito parecida, né? Porque eu acho que sim, falta outras. A gente virou MEI, né? A gente tinha uma lógica antigamente de cooperativa, lembra da época todo mundo tinha que fazer parte da cooperativa paulista de teatro para receber os cachês, porque essa era a melhor maneira. Então a gente saiu numa época de cooperativa
corporativa para virar microempreendedor individual, e agora nem isso, estão forçando a gente a virar simples, né? Que já é uma empresa acima, tem produtora que nem está aceitando mais MEI. Então, assim, a gente está sendo forçado a ficar sozinho, a ser empresa, a ser empresário de si mesmo, a estudar marketing, não só o ator, né? O dentista precisa fazer um business plan do Instagram. Eu estou sendo contratado como roteirista para escrever para TikTok, para escrever para Instagram, roteiro, e fazer com base num estudo de público. É muito louco. Tem TikTokers que eu estou trabalhando que tem mais audiência que a Rede TV. Tem mais audiência que canais de televisão, TV aberta. Você fala assim, gente, como assim se esse vídeo aqui está batendo 4 milhões, 5 milhões de views, né? E eu estou tomando um banho deles, que é uma gurizada de 19, 20 anos, que fala, não, porque o meu público é classe C e D, que gosta desse tipo, que está nessas praças, que você fala, oi? Então o cara é performer, é apresentador, eles estão sacando. Então eu acredito que sim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter outras expertises para sobreviver, eu acho que tem uma lógica de mercado muito natural, que tem mais atores do que lugares, do que trabalho. Isso é verdade, né? Eu acho que tem uma questão do mercado também querer se segurar em âncoras, que são nomes que eles sabem que pseudo vendem, mas eu também vejo uma fragilidade do mercado. Eu acho que o mercado brasileiro é burro, muito burro, cinematográfico, televisivo, audiovisual em geral. O teatral é mais espertinho, agora o audiovisual é burro, na minha opinião. Uma vez eu fui num encontro que teve, eu acho que você foi, se eu não me engano eu te encontrei lá, que foi lá no MIS com produtores de elenco. Sim, sim. Foi, né? Renata Calma, Renata Calma, exatamente. E eles estavam contando lá os bastidores do... Como que chama aquele aplicativo da Renata Calma? Elenco digital. Elenco digital. Ó, aqui, eu tô falando tudo, tô me queimando aqui, talvez nem me importa, tô cagando. Tô cagando. E eu fiquei assustado na época, porque a Renata Calma falou que eles têm um sistema de avaliação interno dos atores. Você lembra disso? Ela falou assim, não, a gente tem um sistema de avaliação aqui por estrelinhas. Então, assim, se um ator, ou seja, se eu vou fazer um teste com um produtor de elenco e eu, de repente, estou num dia ruim, meu teste não foi bom, e ele me deu uma estrelinha, para todos os outros produtores de elenco eu vou ter uma estrelinha, e para sair deste uma estrelinha, é igual um Uber, que estava num dia infeliz, xingou um passageiro, e para ele sair ali daquele rating baixo, o cara pode ser um puta ator, ou um puta Uber, ou um puta entregador, ou um puta dentista, ou um puta prestador de serviço, seja lá o que for. E para sair desse sistema de avaliação é difícil. E por outro lado também, a gente está vendo lógicas de mercado, né? Para fazer tal teste tem que ter acima de 10K. É tão burro isso, porque trabalhando em marketing com esses TikTokers, eles estão me ensinando, na verdade, e ouvindo deles isso, a gente está vendo um monte de produtos audiovisuais que flopam quando colocam... Internet, o filme foi um desastre. Se juntasse todos os seguidores que tinha lá no Internet o filme, meu Deus do céu, por que não deu certo, né? Por que as marcas, antigamente a lógica das marcas era pegar um influencer, ver qual que tinha mais número, apostava nele. Aí depois descobriram que não dava certo. Falava assim, não, agora a gente precisa ver o engajamento, porque tem muitos que compraram. Não, tem que ter um engajamento. Se muita gente interage, vende. Aí fizeram isso, não deu certo. Aí falaram assim, puxa,
que está acontecendo? Aí eles descobriram que, na verdade, às vezes fazer um anúncio com um amiguinho que tem 3.000 seguidores, só que esses seguidores vão muito de encontro à marca, é muito mais legal e você vende muito mais. É melhor, eles descobriram que é melhor vender lá o sabonete ou a marca de batom para quem tem 3.000 do que anunciar com quem tem 1 milhão. Então, não é mais essa lógica de mercado. Então, cada mídia é uma mídia. É isso que não está entrando na cabeça das pessoas. Esse é o meu sentimento, né? Antigamente, o Instagram, o TikTok, o Facebook era uma mídia de passagem, né? Você ia estrear um filme, você anunciava lá, olha, gente, vai estrear o filme. Era uma janela que você desviava e ia para outra, né? Vou estrear uma peça. Fiquei sabendo no Instagram. Era quase um jornal, né? Hoje em dia já virou a mídia final. E como mídia final, ela é uma outra linguagem. Você não vê você fazendo uma peça de teatro anunciando o seu Instagram no meio da peça. Oi, gente, eu queria convidar, no meio da peça, queria convidar vocês a me seguir no meu Instagram. Você não vê, porque cada mídia é uma mídia. E se assim cada público é um público. Então, se eu vou fazer uma série da Netflix, como 3%, sei lá, ou tantas outras, Bom Dia Verônica e por aí vai, tanto faz quantos seguidores eu tenho. Porque um seguidor não necessariamente vai me seguir na outra mídia. Depende se os meus seguidores estão alinhados com aquele outro produto. É um estudo muito mais sério, muito mais aprofundado. Se você quer aproveitar as mídias sociais para fazer essa transferência de público, é uma outra lógica. Você precisa ter um estudo para isso. Não é um número, acima de 10K, pode vir fazer meu teste de sabão em pó. Maravilhoso. Bobagem. É muito maluco, né? Eu acho que tanto muda a linguagem como muda o interesse, muda muita coisa. Ontem, por exemplo, eu assisti um DVD de um stand-up, de um stand-upper desses. Nem sei se é assim que fala. E ele faz a abertura do show dele com um vídeo que ele fez uma ceninha e gravou um vídeo, tipo uma introduçãozinha para a galera desligar o celular, né? E fez umas piadas com personagens e gravou numa locação X. E eu não consegui assistir aquilo porque eu achei muito ruim, muito chato. E o cara é muito bom. Eu assisti o stand-up, 2 horas de stand-up e não consegui assistir 5 minutos da cena do cara. Então, Olha talvez isso. tenha um pouco disso também, da linguagem daquele cara, e do que o cara que faz bem ali também, de repente, não faz bem o roteiro de outra pessoa, ou um roteiro com dramaturgia. Enfim, são 1000 coisas, né? Acho que envolvem. Eu espero que o mercado compreenda isso também em breve, né? Porque É igual a gente decidir fazer stand-up amanhã, Dani. não vai A gente funcionar. não vai funcionar, a gente tem que respeitar. É uma outra linguagem. E para a gente fazer stand-up, a gente vai ter que estudar muito, é difícil. Até você falar assim, então, estou pronto. Agora sim, posso performar nisso. É um caminho, né? E aí levar um público de um lugar para o outro é um outro caminho. Exato. Eu acho que até, assim, anunciar o produto no perfil, enfim, não sei nem como isso funciona, mas, de repente, isso dê credibilidade ao produto, porque, putz, fulano é conhecido e fez. Acho que talvez isso seja positivo, mas migrar de linguagens e plataformas, eu também já duvido bastante. Foi bem interessante isso que você falou, porque eu acho que é uma coisa que muda muito, muda rápido, e é um mundo que eu desconheço total, assim, eu acho que de repente a gente como atores e produtores, a gente tem que saber, né, como que essas coisas funcionam e como que o caminho está evoluindo. Eu acho que, me diga se você tem essa mesma sensação, que principalmente nos dos 2 últimos anos, né, de tudo isso que aconteceu, eu sinto que as pessoas compreenderam que a gente que é essa geração Rede Globo, esperando a Rede Globo chamar, né, nós que somos 30 e tantos, não existe mais isso. Todo mundo entendeu que tem que me produzir, tenho que fazer o negócio, tenho que fazer de outras formas, tenho que ser mais do que só ser ator e, enfim, ter outras coisas dentro do próprio mercado que eu possa fazer.
Você sente isso também? Você acha que, de repente, esse movimento que você teve de se produzir e essa forma que você encontrou, que você disse que quer seguir, seja uma forma sua que você vai levar também como ator para... Porque o mercado se transformou um pouco nisso e a tendência é que as pessoas comecem a fazer isso que você está fazendo? Eu acho que eu fico muito animado para o futuro, Dani, honestamente, porque a gente cresceu com essa lógica do só a Globo vai salvar nossas carreiras, né? Ou a gente estava na Globo ou fudeu, sua carreira é um fracasso, né? Então é engraçado ver a Globo hoje caindo e essa fragmentação, porque democratiza tudo, né? Por mais que a gente agora, os nossos novos concorrentes, é o advogado, é o dentista, é o fisiculturista, todo mundo se tornou performer, né? Todo mundo foi para frente das câmeras e se tornou mais exibicionista. Por mais que a gente tenha ganho mais concorrência, a gente ganhou também possibilidades. Isso me anima muito, porque é claro, né? O que eu ando pensando atualmente é claro que a gente precisa aprender formas de monetização, educação financeira, investimento. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa, né? Educação financeira é fundamental. E você elaborar estratégia de monetização do seu trabalho, eu acho que é fundamental, por mais que ele seja de um cunho bem artístico. Beleza. Mas a gente não pode esquecer, esse é um mantra que eu estou tentando falar para mim mesmo, a gente não pode esquecer de ser, de entender por que a gente está nessa, né? Eu sou apaixonado em ser ator, eu sou apaixonado em contar histórias. Então, o meu dia a dia está muito nesse lugar, assim. Antes da gente começar aqui a ligação, eu estava estudando uma parada de um ator, a carreira dele, vendo o backstage dele, estava escrevendo um roteiro, porque é muito legal ser ator, é muito legal viver dessa maneira, é muito legal escrever, ser roteirista, contar histórias. Acho que a gente não pode esquecer desse diamantezinho que vai ramificando, ramificando, e aí inclui a sua atuação nas mídias digitais, que eu acho que é legal, sim. Eu falei que é relativo ter mais de 10K, mas é legal ter mais de 10K. É importante você estar ativo nas mídias sociais, você entender que isso é uma nova linguagem. Acho importante você estudar marketing, educação financeira, produção, e por aí vai. Mas a gente não pode esquecer do diamantezinho, né? Que é a paixão pelo que a gente faz. É muito legal. É muito maluco, né? Que eu fechei a Sheila de Charme, eu decidi ontem que eu não vou mais fazer nenhuma temporada, né? Eu estava investindo em mais uma temporada, investindo tempo em tentar produzir mais uma temporada, e ontem eu decidi que eu não vou mais fazer. Eu vou inverter aqui agora, eu que vou te perguntar, por quê? É muito maluco, né? Então, cara, porque... Enfim, por várias estratégias. Já volto aí. Mas decidi abandonar ela. Abandonar a continuidade dela. E aí viralizou essa semana um vídeo da Marisa Monte falando sobre a visão dela do que é sucesso. Que ela diz que sucesso e fama são coisas diferentes. E eu fecho a segunda temporada da Sheila de Charme com uma cena extra da Sheila falando exatamente sobre isso. Lógico, de uma forma bem cômica, né? Com o nosso querido amigo Felipe Calçada, que deixa a coisa mais engraçada ainda. Sensacional. Falando que ela se acha uma atriz de sucesso, porque ela faz o que ela ama, ela vive do que ela ama e ela trabalha disso. Então, para ela, sucesso é isso, né? É outra história. E vai bem de encontrar isso que você está falando, assim, cara, por quê, né? Muito de encontrar isso que você está falando, muito de encontrar aqui, falamos aqui de pessoas que são muito boas e não estão super no mercado bombando enlouquecidamente com o IMDb recheado. Eu acho uma reflexão muito legal, muito importante, muito gostosa. Vou levar para minha terapia, brincadeira. E decidi mudar a Sheila de Charme porque acho que muita coisa se transformou
Eu acho que poderia ser uma série infinita, mas eu acho que fizemos um caminho muito longo já com ela, enfim, em festivais, que em festivais, por exemplo, segunda, terceira, quarta temporada, perdem força e acho que as pessoas não me aguentam mais ouvir falar da série. Não é verdade. Não é verdade. E fico com a sensação também, indo de encontro ao roteiro de Socialmente, que às vezes as pessoas mais sabem que você fez do que realmente assistiram o trabalho, entendeu? E de repente ter um novo trabalho que gera uma outra curiosidade, seja mais interessante para que as pessoas vejam, tenham vontade de ver aquilo, ou sei lá. Eu conheço gente que viu um monte de ceninhas, trailer, mas não viu a série, acha que sei o que é, meio que o que eu levo. Eu tenho um filho pequeno, então assim, eu não gosto de postar ele porque as pessoas não visitam, não ligam, não querem saber como tá, porque as pessoas acham que estão acompanhando o crescimento da criança pelo Instagram e não estão. E eu acho que a nossa carreira às vezes é um pouco assim, as pessoas acham que, eu sei que o Leandro fez o filme, mas você assistiu o filme? Não, eu sei que é um filme que foi selecionado num festival, né? Vocês foram selecionados, inclusive, num festival bem importante, que foi o... A gente ganhou o Prêmio Internacional de Documentário. Documentary Film Festival, ganhamos The Best Documentary. achei legal, quem ganhou. Eu não sabia que vocês ganharam. Ai, gente, ganhamos. Winner. O que não significa muita coisa, né? É engraçado isso que você está falando, Dani, porque as pessoas têm uma percepção também do que elas acham que você é, né? Que vai muito de encontro quando a gente começou a conversa aqui hoje, falando de importa o que falam de você, não exatamente o que você é. A época da imagem. Aposto que as pessoas abrem seu Instagram e vê você falando, nossa, você foi para Cannes, né, também. As pessoas falam, nossa, olha a Dani. Caralho, mano, ela é muito pica, né? Tá Que coisa incrível, que bombando. coisa maravilhosa, tá bombando. E é uma percepção, né, tipo, nossa, a Dani faz, né? Você não tem a sensação de que quando as pessoas veem todos esses acontecimentos em você, você não vira um contato? Isso também, isso também. E pensei nisso hoje, no início da nossa conversa, aí quando você falou começar a fazer esses experimentos, eu pensei que é uma mudança de postura de algumas pessoas em relação a mim, né? Enfim, sim, total. Eu acho isso também engraçadíssimo. Isso é muito maluco. Na própria pré-estreia que você foi do filme, do Socialmente, 5 minutos antes de começar, a gente tinha o backdrop, né, que é aquela estrutura onde tira as fotos na frente e tal. E eu tenho a estrutura aqui na produtora. Então eu levei para montar. Então 5 minutos antes da galera começar a chegar, eu estava descarregando o carro, cheio de ferraria, montando ali com forca-gato, não, fita Herman, eu acho triste o nome, forca-gato é triste. Fita Herman. Aí com os fita Herman na mão, assim, tá todo suado. Aí eu falei assim, pô, vai começar a chegar as pessoas. Aí eu coloquei o terninho ali assim e tal. E só aquele pré-estreia, Belas Artes, aí tinha um kitzinho com o nomezinho do filme, com o loginho. Tinha 2 bis, uma bala fine e um sonho de valsa dentro. Aí, nossa! Tem o timbre, aí todo mundo com roupa de gala, aí tem um backdrop, aí tem um fotógrafo com luz, aí o fotógrafo tá tirando fotinhas, nossa, você vai olhando em volta, né? Tudo isso vai criando um sistema ilusório no olho de quem tá vendo, que eu comecei a perceber durante a noite ali, inclusive, de uma mudança de postura das pessoas em relação a mim, dos atores que não estavam no filme, que foram convidados, tipo, opa, recebi uns inbox aqui. Isso eu acho muito curioso, essa percepção que a gente tem do outro, sabe? Porque por mais que a gente goste de biscoito, é lisonjeiro, é legal, é bacana, mas a gente volta para o diamantezinho, que é a paixão pelo fazer, né? E a paixão pelo fazer, Dani, acho que a gente chegou num ponto que
que como implodiu-se essa coisa da Rede Globo, era a única maneira de se fazer, e hoje em dia está tudo democrático, já que é só fazer, que legal também que existe agora um movimento de independente que está cada vez mais forte, que você fala assim, puxa, eu posso fazer, e é trabalho, né? No final das contas, é trabalho diário. Acordar, pegar, sentar na frente do computador, ir para a sala de ensaio, alongar o seu corpo, estar com a sua voz preparada, preparar as suas ferramentas, se colocar disponível. É um trabalho muito diário de labuta. Acho engraçado esse sistema de ilusão, né? Que a gente mesmo cai nas ciladas. Eu caí na cilada disso, de quando eu fui na casa lá do diretor que roubou o filme, eu vi lá os disquinhos de ouro dele na parede, vi lá o Mini Cooper dele na garagem, e falei assim, esse cara sabe o que ele tá falando, esse cara esse cara sabe, ele vai fazer minha carreira acontecer, isso é uma bobagem, hoje eu vejo que é uma bobagem, é o sistema ilusório que a gente deposita no outro, e no outro, e no outro, e no outro, vai ver que, tal coisa. Não existe mais nada, existe trabalho só, sabe? E trabalho é prazer. E no final das contas é isso, né? Eu recebo muito uns inbox doidos, assim, também, de gente que fala, eu tenho um roteiro, eu tenho uma ideia, vamos produzir? Aí eu falo, tá, vamos. Só como teste mesmo para a pessoa, né? Aí tá bom. Aí eu falo assim, então tá, para começar, precisa fazer isso, 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 isso. Aí manda uma lista de coisas para a pessoa poder começar a pensar em como produzir aquilo, só para ela pensar. Um monte de gente não responde mais. Às vezes a pessoa, nem sei se a pessoa terminou de ler a lista, porque ler a lista já dá trabalho, entendeu? Então, acho que é um pouco isso, assim, sabe? De, puta, o Leandro realiza, então vou lá, vai que ele me chama para fazer um negócio, porque aí já tá pronto também, sabe assim? Tem uma série de questões. É trabalho, né? Você tem É o trabalho, próprio... no final é trabalho, né? Não é só ir lá no noite de estreia, tirar Tem um foto. próprio episódio aqui do seu podcast que você fez com a Ana, né? Que é a proponente e criadora do Andar, que é um local maravilhoso, lindo, em São Paulo, que ela ministra diversos cursos, etc. Né? Você acha que acompanhou até mais de perto o processo dela fazer o Andar. É trabalho puro. É trabalho puro. Um projeto é tal qual construir um local. Assim, você tem que ir na imobiliária, achar o lugar, ver o alvará, e com identidade visual, e pintar coisa, e chão, e acústica, e luz. A divulgação constante, sem parar. Construir uma série, imagina o trampo que você teve na Sheila de Charme para todas essas temporadas estarem no ar e mandar para os festivais. Nossa, que legal, Dani, você ganhou o festival, né? O festival te achou, te procurou no Insta, falou, nossa, Dani, legal o seu trampo. Que legal, a gente quer te dar um prêmio. Não é, né? Não é, A muito gente maluco. investe. Eu gastei R$1.000 aqui, mano. Que legal, Leandro. Você ganhou lá o Mockumentary Film Festival. Que bacana. Legal. A taxa de inscrição foi $150. Legal, ganhou o respaldo. Legal, ganhamos um selinho lá, velho. Mandamos, pesquisamos, filme Freeway, aí manda, tal, espera a resposta. Espera a resposta, manda material específico para cada festival, porque cada um pede uma coisa diferente, você tem que mandar no prazo, às vezes você tem que fazer vídeo específico para o cara, tudo específico, edição específica daquela minutagem, é uma loucura. Mas só a fase final, acho que talvez essa mudança de postura das pessoas também em relação a falar, putz, vou lá falar com o Leandro, que vai que ele me convida para o negócio, é quase uma ilusão nossa de falar assim, vou pular uma parte do trabalho também, né? Porque se é só ser convidado e só ser atriz, era meu sonho também. Porque até para arrumar trabalho a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, e é engraçado isso, Dani, porque aí eu vi o erro que eu cometia quando eu ia fazer o lobby. Falou, prazer, meu nome é Leandro, toma aqui meu videobook, que ele entregava em DVD. Claro, ajudava, é importante se apresentar, claro, mas era o mínimo.
era o mínimo. Engraçado que no elenco tem a Gilda Nomati, né, no elenco do Socialmente. A Gilda Nomati, estava acompanhando ela no Instagram, ela é impressionante, ela está em todos os filmes. Só essa semana ela foi em 3 premieres, em que ela é tipo, o grande papel do filme, da série, assim, ela não para de trabalhar. Aí você vê, e a Gilda, ela é só atriz, ela não se produz, até onde eu sei, acho que talvez sim, mas essencialmente a Gilda é muito convidada para trabalhos, enfim. E é maravilhoso o jeito que ela gere os trabalhos. Ela veste a camisa de cada projeto. Ela pode estar em 15, mas ela veste a camisa de uma maneira e ela é preocupada, ela é disponível. Aí você vai falando, nossa, que engraçado estar aqui desse lado dirigindo a Gilda e você vê o prazer que é isso. Você fala assim, nossa, entendi por que ela é tão requisitada. Porque ela é trabalho. Ela é trabalho puro, e ela se importa, e ela é apaixonada, e ela vai ligando para os lugares, e ela me liga, fala, Leandro, tá precisando de alguma coisa? Como é que a gente pode, quer que divulga? O que a gente pode fazer? Você fala, nossa, e ela faz isso com todos, aí você faz, entendi, então não é só passivo, né? E engraçado que vários atores de dentro do elenco são assim também. E são normalmente os atores que têm mais mercado. Olha que a gente estava falando de mercado. Normalmente, os atores mais deliciosos de trabalhar, mais fácil, vão tendo um pouco mais de mercado, porque vai naturalmente ali num processo de vestir a camisa para projetos. Engraçado isso também, de estar desse lado e notar essas coisas. Ótimo, vou colocar no meu curso de como fazer mais do que apenas atuar. Mentira. Falei hoje com uma produtora que eu falei assim, cara, dia que surgiu um curso marketing de pessoal de vendas para atores vai bombar, porque é isso, né? Hoje é mais isso. Não sei se em algum momento não foi, mas né, pelo menos ultimamente é mais isso do que qualquer outra coisa. E às vezes é isso aí, né? Continuar trabalhando pelo trabalho e, enfim, vários caminhos. Eu amei a nossa conversa, eu acho que se deixar a gente fica aqui mais 2 horas, mas não sei se alguém vai ouvir mais 2 horas. Acho mais fácil a gente sair para tomar uma cerveja. Mas eu gostei muito da troca, gosto muito. O podcast é isso, assim, surgiu dessas conversas de pessoas que eu queria conversar para entender caminhos e por que as coisas acontecem ou por que não acontecem na carreira e no mercado, e enfim. E é exatamente para o lado para onde foi a nosso bate-papo hoje. E eu gosto muito de dividir isso com outras pessoas. E fico muito feliz de você ter aceitado. Queria encerrar com você fazendo aí a propaganda de onde vamos assistir socialmente. O Socialmente, hoje, está em diversas plataformas do TVOD, que é essas locadoras de streaming, que está no iTunes, que é da Apple, no Google Plus, Vivo, Now, e a gente descobriu que está até no YouTube, aquele sistema de locação de filmes no YouTube também tá. E acho que é isso. E na Loki, a plataforma roxinha lá, bonitinha. Quem distribui vocês é a Encripta? É a Encripta. A Encripta está distribuindo a gente, ela que foi a agregadora, que distribuiu para todas as plataformas, e a produtora é a daquela produtora, junto com a minha produtora, que é a Cine Imperial. Então, essa união dos poderes fez o Capitão Planeta. Arrasou, gente. Aluguem, não é caro, alugar essas coisas pelo TVOD, vale a pena. Assistam. E muito obrigada mesmo.